Olá, meus amores, nós estamos dando início a mais um semestre letivo, com ele as aulas de História. Hoje nós vamos abordar, nosso assunto é bem interessante, é o Império Romano. Quem nunca ouviu falar em Roma, quem nunca viu imagens na TV de Roma, ou quem nunca ouviu falar na Itália, e aí a gente sempre vê os cinema, música, jogos que abordam essa região. É uma região importante, de valor histórico, de valor turístico, e o Império Romano, a capital da Itália, né, que é Roma, que o Império Romano vai dar origem à capital da Itália, que seria Roma. Está localizado numa região, numa península que é chamada de Península Itálica. A cidade de Roma é uma faixa de terra em forma de uma botinha, acho que muitos já viram nos mapas. Está aí essa península, que é a Península Itálica, e a cidade de Roma, que é a capital da Itália, é essa longa faixa de terra em forma dessa bota, certo? Mas antes da gente adentrar e ir para o mapa, nós vamos ver as características gerais. A cidade de Roma, né, o Império Romano, está localizado na Península Itálica, numa região chamada de região do Lácio, banhada pelo rio Tibre, e que favoreceu o desenvolvimento da agricultura. Como não havia portos naturais e o litoral era pouco recortado, a agricultura se desenvolveu, a agricultura foi mais visível. Alguns povos habitaram a região, como nós vimos nesse mapa anteriormente, se desenvolvendo por regiões. Por exemplo, a partezinha verde é Roma, né, e as cidades habitadas pelos povos latinos, segundo a história, foram os primeiros povos a habitar a região. Eram povos agricultores, né, pastores, que saíam com seus rebanhos, durante o inverno, iam para as montanhas. Quando voltava o verão, ficava na região da planície, levando os seus rebanhos. Essa partezinha mais escurinha, vermelha, era o território dos cartagineses. Cartago, uma região, nós vimos, rica em comércio, né, era povos comerciantes. A partezinha amarela foi onde habitaram os etruscos, povos que também habitaram a região, a Península Itálica. A lilás eram os povos, os gregos, né, que habitaram essa região, por isso é chamado de Magna Grécia. E essa azulzinha é a região semítica, né, dos povos semitas. Então, esses foram basicamente os povos que tem a região de Roma, a Itália, ela tem herança de vários povos que habitaram a região, como a gente pode perceber no mapa. Segundo fontes arqueológicas, a região de Roma, do Império Romano, de Roma, da Itália, foi habitada por vários povos, os italiotas, os etruscos, depois vieram os gregos, e a sua fundação ainda é incerta, né? A história da fundação de Roma ainda é incerta. Histórica, os historiadores eles buscam comprovar. Então, a fundação de Roma, pela história, diz que no século X a.C., os latinos reuniram vários povos e fundaram a região. E há também a história lendária. Que história é essa? Eu acho que muitos já viram essa imagem em algum livro, e isso se reporta à lenda da fundação de Roma. Fala que Roma foi fundada, né, pelos irmãos Rômulo e Remo. Rômulo e Remo foi colocado no rio e foi encontrado por uma loba que os amamentou, que cuidou deles. E aí, quando eles cresceram, Rômulo matou Remo, questão de poder, e acabou fundando Roma. Historicamente, Roma é dividido em 3 partes. A história de Roma é dividida em 3 partes: monarquia, república e império. Hoje nós vamos abordar a monarquia e a república, certo? Então, pouco se sabe sobre a fundação de Roma. Sabe-se
pela lenda e a história que entre o século X e o século VIII a.C., vários povos habitaram a região, e que Roma foi fundada pelos latinos. A monarquia romana também pouco tem documentos, né, a pouca documentação nos deixa não nos deixa a par da monarquia de Roma. Só o que se sabe é que os historiadores supõem que Roma foi dirigida por sete reis. Né? O que se sabe também é que o rei ele acumulava várias funções executivas, funções religiosas e funções jurídicas, mas que ele era orientado por um conselho, que era chamado de Senado ou Conselho de Anciãos. Esse conselho ele tinha poder, que poder seria esse? De vetar, ou seja, se os reis tomassem uma decisão, o Conselho de Ancião ele podia vetar e podia organizar as leis, por isso que ele tinha poder legislativo, certo? Também durante a monarquia havia uma outra instituição que eram as assembleias ou as cúrias, que era geralmente formado pelos grandes proprietários de terra, pelas pessoas mais importantes, que seriam os patrícios, certo? Durante esse período, durante a monarquia, a sociedade romana estava dividida em 4 grupos. Que grupos eram esses? Os grupos eram baseados na união familiar de sangue, através de genes. E aí, o que acontecia? Cada gene, cada grupo, era dirigido por um pater, que era chamado de pater família, o pai da família, a pessoa mais velha, a pessoa mais importante. E os membros dos genes eram conhecidos como patrícios. Então, os patrícios eram aquelas pessoas que eram proprietários de terra, que eram os senhores, que eram os donos da terra e as pessoas mais importantes. Abaixo vinham os clientes. Quem seriam os clientes? Seriam os homens livres e que geralmente dependiam dos patrícios. Para que eles dependiam dos patrícios? Por quê? Eles prestavam serviços em troca de proteção. Ou seja, as pessoas trabalhavam na casa, pintavam as paredes, faziam algum tipo de construção, e em troca os patrícios davam proteção. Abaixo estavam os plebeus, que seriam estrangeiros, seriam pequenos proprietários, artesãos e comerciantes, mas que o que acontecia? Eles não tinham direitos políticos, eles não tinham poder de participar das assembleias. E por último, na base da pirâmide estavam os escravos, que seriam tanto por guerra como por dívidas, certo? Não existia em grande número, mas havia esses escravos. No final do século VII, Roma era governada por um rei etrusco. Eu falei, Roma foi governada por 7 reis. E aí, o que foi que aconteceu? Esses reis etruscos, eles iniciaram uma série de transformação. Nós sabemos que os plebeus, eles não tinham participação política. Quem participava das assembleias ou da cúria eram sempre os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra. E aí, o que foi que aconteceu? O último rei etrusco, que seria Sérvio Túlio, ele acabou por fazer essa abertura e permitindo o acesso dos plebeus ao serviço militar. Por que isso? Porque, como os plebeus eram artesãos, eram comerciantes, geralmente os plebeus eles diziam, pronto, eu não vou mais prestar esse serviço, e assim você vai ser obrigado a permitir o nosso ingresso no serviço militar. E aí, depois de Sérvio Túlio foi deposto, e quem assumiu o poder foi Tarquínio, que era o último rei soberbo. Ele foi deposto com um golpe do Senado. O Senado deu um golpe, que o Senado tinha a maioria aristocrata, a maioria era patrício. E quem seria o Senado? Seria um dos órgãos mais importantes que limitava o poder dos reis. O rei era a pessoa mais importante, tinha o poder militar, o poder religioso, mas era limitado esse poder pelo Senado. E aí o Senado deu um golpe de Estado e marca o fim da monarquia romana, e aí o fim do domínio etrusco
em Roma.